Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar em Atos, capítulo 27. Vamos ler a partir do versículo 19, que diz assim: E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio dele, disse: Senhores, na verdade, era preciso ter me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo como ele me disse. Amém. Glória a Deus. Amados, Paulo estava aqui no meio de uma grande tempestade. Estavam atravessando um momento muito difícil, onde havia literalmente perdido a esperança. Todos tinham perdido a esperança de serem salvos. Era um temporal terrível e o barco estava naufragando e eles não tinham como se salvar. Tentavam de todas as formas, com as suas próprias forças, buscar uma ajuda, lançando a carga fora, tentando aliviar os pesos do navio, mas nada adiantava. E aqui fala que por muitos dias, já haviam essa tempestade, o céu estava escuro, as estrelas não apareciam, o sol não brilhava e só caía sobre eles tempestade e tempestade. Como é que está a sua vida? Será que você também tem passado por esse momento difícil assim? Será que você está passando por uma grande tempestade, por um naufrágio como passou esse navio? Pois é, aqui houve uma grande diferença. O povo que estava com o apóstolo Paulo nesse navio estavam desanimados, desesperados, desesperançados, porque eles sabiam que, humanamente falando, não tinha nenhuma chance deles escaparem desse navio. Mas Paulo não estava desse jeito. Paulo não estava desesperado, não estava desesperançado. Pelo contrário, ele estava confiante que o Senhor iria salvá-lo, que Deus ia salvar não somente a ele, mas todos que estavam naquele navio. Por quê? Porque ele fala que ele tinha recebido uma visita à noite de um anjo e que Deus tinha dado para ele um recado, tinha dado para ele uma palavra e disse para ele: Paulo, não temas, porque você não vai morrer, ninguém que está aí com você vai morrer, porque eu vou te conduzir para frente de César, você vai precisar chegar lá. E uma diferença que eu quero mostrar para você aqui, a primeira é essa: Paulo tinha intimidade com Deus. No meio da tempestade, no meio da luta, nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos ouvir Deus. E Paulo ouviu o Senhor porque ele tinha intimidade com ele. E toda aquela tempestade, toda aquela situação não tirou dele a fé e a intimidade com o Senhor. Esse é o primeiro ponto. Se você está no meio de uma grande tempestade, de um grande tormento, de um sofrimento intenso, você precisa parar para conversar com Deus, você precisa ouvir a voz de Deus. E Paulo fez isso. E a segunda é que ele creu completamente no que Deus falou para ele. Ele cria no que Deus falava. E quando Deus disse para ele: Paulo, não temas porque eu vou te salvar, Paulo, não temas porque nem você vai morrer, nem ninguém, ele acreditou. E ele diz bem claro aqui: eu confio em Deus, que sucederá do modo que ele me falou. E você tem confiado em Deus? Talvez você até tenha uma palavra, talvez você até ouviu em algum momento Deus falando: olha, vai ser assim, assim, mas a tempestade é grande, há um grande tumulto, há uma grande maré, um grande problema, você não consegue resolver, e talvez nesse momento você nem consiga ouvir Deus, ou se algum dia ouviu e tem uma palavra, você não consegue trazer à sua memória essa palavra e nem acredita nela, porque você está se deixando levar pelas circunstâncias, achando que as circunstâncias são, realmente, de fato, o diagnóstico da situação. Mas eu queria te dizer, pode até ser o diagnóstico, mas não é o prognóstico, não é o futuro, porque o futuro, a solução, ela vem de Deus, e só Ele sabe qual é o futuro. Deus tinha um livramento para este povo, Deus tem um livramento para você, Deus tem salvação para a sua vida, Deus tem vitória para a sua casa. Então confia, então acredita, e não fique olhando para a grande tempestade, para a grande maré, para o naufrágio do navio. Olhe para Deus e ouça a voz dele que te diz nesta manhã: não temas, porque eu estou contigo, e eu trago livramento e eu trago vitória. Amém?
Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.